Último ano. É o seguinte, segundo vídeo de hoje, dia 20 de outubro, o segundo vídeo nós vamos falar de um tema novo aqui, na página 188, tema 3, pressão atmosférica. Vamos lá? Vamos lá então, eu estou aqui com a página 188, o tema 3, sobre o ar, né? Estamos falando sobre o ar. O tema 3 é a pressão atmosférica. Diz assim, acompanha comigo. O ar está presente desde o nível do mar até as altitudes de centenas de quilômetros. Então, desde o nível do mar até lá nas 100, 200, 300, até 500 quilômetros mais ou menos, nós temos o ar. Essa grande camada de ar faz com que tudo aquilo que está na superfície terrestre fique submetido a uma pressão. Tudo que está aqui embaixo sente como se sentisse o peso desse ar sobre ele. Tá? Isso é chamado de pressão atmosférica. Como a pressão atmosférica está relacionada à camada de ar acima da superfície terrestre, podemos afirmar que ela varia de acordo com a altitude. Se você estiver mais alto, você tem uma pressão. Se você está mais baixo, você tem outra pressão. Então, alguém ao nível do mar sente uma pressão. Alguém em cima de uma montanha sente outra pressão do ar. Quanto maior a altitude, menor será a camada de ar. Você tem menos ar em cima de você. Portanto, menor será a pressão. Ok? Vamos tentar explicar isso aqui, ó, mostrando aqui, ó, fazer um desenho aqui desse lado. Vamos desenhar aqui o planeta. O planeta é curvo, né? Todo mundo sabe que a Terra é redonda. E aí nós vamos desenhar uma montanha aqui, ó. Vou desenhar uma montanha aqui. E aqui é o nível do mar, ó. Então aqui é o mar. Vou desenhar um mar aqui. Aqui fica o mar. Aí nós temos aqui uma pessoa, ó. Vou desenhar uma pessoa roxa aqui, ó. Aqui não dá para enxergar. Vamos desenhar uma pessoa verde. Uma pessoa verde dá para ver melhor. Uma pessoa aqui e uma pessoa lá em cima da montanha, um alpinista, certo? Aí a pergunta é, quem tem mais ar em cima da cabeça dele? É o que está lá em cima ou o que está embaixo? Bom, o ar, vocês sabem, eu vou desenhar o ar como verde também, são partículas aqui, não, vou desenhar bolinhas assim, ó. Não sei se dá para ver aí. O ar, ele é feito de partículas, né? Então ele está aqui, vamos lá, paciência agora para ver as bolinhas aparecendo. E também está aqui no alto, também tem ar lá em cima, certo? E desse lado aqui também tem ar. Acontece o seguinte, chega uma hora, uma certa altura, que não tem mais. Então, digamos que ele vai até aqui, mais ou menos, ó. Ó, ali é o máximo que tem. Então, essas aqui são as partículas do ar. Ó, só vai até ali. O limite é mais ou menos aqui. Então, quem tem mais ar em cima da cabeça? O que está ao nível do mar, olha a quantidade de ar que ele tem em cima da cabeça dele. Ou o que está lá no alto da montanha. Quem tem mais ar em cima da cabeça é o que está ao nível do mar. Esse camaradinho aqui, ó. A pressão é maior aqui. Então, vou escrever aqui, ó. Pressão atmosférica, que é do ar, né? Maior. E lá em cima, a pressão atmosférica menor, certo? Menor a pressão, maior a pressão. Não sei se você já reparou, se você já foi para a praia de carro ou de ônibus, ou mesmo se andou de avião, também dá para sentir isso. Uma coisa ruim na orelha, né? Fica uma força aqui na orelha, quando a gente está descendo a serra, que dói, assim, incomoda. Ainda mais que a gente tiver com o nariz entupido. É pior ainda. Dói a orelha. Isso é a diferença de pressão que o seu corpo está sentindo. Está descendo, está aumentando a pressão sobre o seu corpo. A orelha demora um pouco para ajustar essa pressão. Então você sente uma pressão aqui dentro da orelha, uma coisa esquisita. E quando está subindo também, seu corpo está acostumado lá embaixo, né? Quando você sobe a serra também dá uma coisa esquisita na orelha. É uma mudança de pressão, ok? Então, quanto mais alto nós estivermos, aqui ó, quanto mais alto a gente estiver, quanto maior for a altitude, menor é a pressão. Vou espirrar. Eita. Então vamos voltar aqui. Vale lembrar que, em grandes altitudes, a quantidade de gases é proporcionalmente menor do que as altitudes próximas ao nível do mar, certo? Dessa maneira, à medida que a altitude aumenta, a pressão diminui gradativamente e o ar se expande, ficando rarefeito. Isso aqui é uma outra coisa. Ó. O que é o ar rarefeito? O ar rarefeito é o ar, tem pouco ar. Tá? Além de ser uma camada menor, tem menos partículas. Então o certo é desenhar assim, ó. Aqui embaixo tem bastante partículas, ó, perto do mar,
ao nível do mar, né? Aqui onde o carinha está aqui, ó. Aqui tem um monte de partículas, tem mais partículas. Ou seja, elas estão mais pertinho umas das outras, ó. A densidade é maior. Ó, a densidade de partículas aqui embaixo é maior. Certo? Aqui também, ó. A densidade é maior, ó. Só que conforme vai subindo, as partículas vão ficando mais raras, né? Aí lá em cima, elas estão bem afastadas uma das outras. Estão bem distantes, ó. Quase não tem. A distância é muito maior. Ou seja, aqui embaixo tem mais partículas. Elas estão bem pertinho, né? Uma das outras. Só que lá em cima elas estão mais espaçadas. Ou seja, lá em cima nós temos um ar rarefeito. Rarefeito e menos denso. A densidade é menor. Aqui embaixo a densidade é alta. Aqui em cima a densidade é baixa. Tá bom? Nós temos menos partículas. Então é mais difícil de respirar também. Você puxa o ar lá em cima da montanha e não vem a mesma quantidade que vem aqui embaixo. Você já ouviu falar de jogador de futebol quando vai jogar naquelas cidades altas, lá em Quito, no Equador, nas cidades na Bolívia lá, os jogadores passam mal? O jogador do Flamengo foi jogar outro dia e passaram mal lá jogando. Levaram até uma goleada. Porque o corpo não está acostumado. Né? O corpo sente falta da oxigenação e as pessoas que moram lá já são mais acostumadas. O sangue delas é mais acostumado. Né? Tem até mais glóbulos vermelhos. E aí o jogador brasileiro, ou até o turista, né? Quando vai para lá, passa mal. Passa mal porque puxa o ar e o ar não vem a quantidade necessária para oxigenar o corpo. Tá? Entendido? Então o ar rarefeito é o que está lá em cima, é um ar mais raro. É menor a pressão, é um ar menos denso. Então seguindo aqui, ó. Em um local com ar rarefeito, ou seja, lá nas altitudes, a quantidade de oxigênio que chega aos nossos pulmões na inspiração é menor. Então você puxa o ar na inspiração e não vem a quantidade de oxigênio igual aqui embaixo. Em altitudes a partir de 5.000 metros, o ar é tão rarefeito que para sobreviver o ser humano precisa usar um equipamento que lhe forneça mais ar. Então a pessoa sobe acima de 5.000 metros, precisa usar cilindro de oxigênio. Precisa usar oxigênio para poder, né, não passar mal. Olha aqui, ó. Aqui tem pessoas nas montanhas. Olha aqui, um casal aqui nas montanhas. Um casal não, acho que são 2 homens. Ou é um casal, não sei. Estão aqui nas montanhas. E tem um alpinista aqui, ó, todo embrulhado. Dá pra ver que ele está usando um cilindro de oxigênio aqui nas costas. Para ele poder subir. Então vamos ler aqui embaixo que está escrito. Está dizendo assim, ó. Em altitudes elevadas, como a do Monte Everest, o Everest, vocês sabem que é a montanha mais alta do planeta, né? Ele tem 8.848 metros acima do topo, né? 8.848 metros acima do nível do mar. Localizado na fronteira entre a China e o Nepal, 2 países, fica no meio entre 2 países, o ar se torna rarefeito e os alpinistas precisam de máscaras de gás oxigênio para respirar. Na foto A, essa foto aqui, ó, a japonesa, é um casal mesmo, ó, a japonesa Junko Tabei, ao lado do Sherpa Ang Tshering, 2 semanas antes de chegarem ao topo Everest. Então, os dois subiram no Everest. Aqui em B, né, na outra foto, nós temos a alpinista, uma mulher também, no topo da maior montanha do planeta. É a mesma alpinista. Então aqui ela antes de chegar e ela aqui lá em cima. Junko Tabei foi a primeira mulher a realizar esse feito. A primeira mulher a chegar no topo do Everest. Note a diferença entre os equipamentos utilizados pela alpinista na base e no topo da montanha. Então aqui, ó, ela não está lá em cima ainda, né? Está com roupa de frio, mas não está com oxigênio, né? Está com as mãos de fora. Aqui não, aqui ela está toda embrulhada e com um cilindro de oxigênio nas costas. As fotos são de 1975, então já faz 45 anos, né? 45 anos que ela foi a primeira mulher a chegar no topo do Everest. Aí aqui, ó, tá falando o que é um Sherpa. O que é um Sherpa? Que o cara aqui é um Sherpa. Ele é um Sherpa. O que é um Sherpa? Etnia da região mais montanhosa do Nepal, ou seja, ele é um nativo de lá, é alguém que nasceu ali, no alto dos Himalaias. Então são pessoas que nascem ali, são uma tribo, né? Vamos dizer assim, uma tribo de pessoas que nasceram ali. Costumam ser guias, né? Eles costumam ser os guias das pessoas que desejam fazer viagens pela montanha. Então, como eles já são muito acostumados com aqueles lugares ali e eles sabem todos os caminhos e tal, geralmente eles são contratados pelos alpinistas para ajudar eles tanto a carregar o equipamento
quanto a mostrar o caminho, né, para chegar lá no alto da montanha. E muitos deles sobem juntos, né, com os alpinistas para o alto do Everest. Acontece que esse subida do Everest é muito perigosa, tá? Cada, se eu não me engano, 4 ou 5 que sobem, um morre, de tão perigoso que é. Tá? Então eles sobem, e eu tenho mais, quando morre lá em cima, não tem como tirar, porque as pessoas que estão lá em cima, elas estão fracas, sem força, não dá para carregar um corpo lá de cima para baixo. Então, geralmente as pessoas morrem e ficam lá congeladas lá. Tá? Então, durante o caminho de subida, as pessoas vão subindo e elas vão vendo as pessoas que morreram ali encostadas nas pedras, deitadas no chão e mortas ali. Tá? É meio bizarro. Tranquilo, vamos para a próxima página. Bom, pessoal, agora vamos ver esse desenho aqui. Ó. Ele lembra um pouco o desenho que eu acabei de fazer, mas aqui tem um detalhe. É uma pessoa que ele vai levar um balão, ó, um balão na praia, ele está a nível do mar, ele vai subir lá no alto da montanha com o balão. Vamos ver o que vai acontecer? Olha aqui, ó. Aqui embaixo, ao nível do mar, olha as bolinhas. Eu fiz durante o espaço todo, né? Ele só fez um pedaço aqui. Olha como as bolinhas aqui embaixo, elas estão mais próximas. Vamos dizer assim que o ar está mais apertado, ele está mais denso aqui embaixo. E aqui em cima ele está mais raro. Ó. Lá em cima ele é rarefeito. Então é o ar que a pessoa respira no alto da montanha é um ar rarefeito. Tá? Bom, olha só. Aqui embaixo, então, nós temos maior pressão. Aí o balão fica de um tamanho, ao nível do mar. Tá? Ao nível do mar, altitude zero. Né? Está na altitude do mar, altitude zero. A pressão é maior. O que ele vai fazer quando ele subir lá a montanha? O que vai acontecer com a pressão? A pressão vai ser maior ou menor? A pressão vai ser menor. A pressão do ar é menor. 3.000 metros de altitude. Agora, olha o que acontece com o balão. O balão fica grandão. Ó. Ele está maior do que aqui embaixo. Ó. O balão ele infla, ele fica maior. E se a borracha não aguentar, ele estoura lá no alto. Tá? Então, o balão está de um certo tamanho ao nível do mar. Conforme você sobe a montanha, o balão fica maior. Ele incha. Por que será? É a pressão de fora. Como a pressão de fora, pessoal, aqui embaixo é maior, a pressão ela deixa o balão num certo tamanho. Ela faz uma força no balão. Ela faz mais força no balão para ele ficar de um certo tamanho. Lá em cima, a força é menor. É uma forcinha pequenininha assim. Ó. Vou desenhar poucas flechas aqui. Ó. A força é menor. E aí o balão consegue estufar para fora. Então ele força mais para fora. O gás que está lá dentro força o ar para fora. Certo? Até ficar parecido, até ficar igual a pressão de dentro e a pressão de fora. Quando a pressão de dentro fica igual à pressão de fora, aí o balão não incha mais, ele fica estabilizado, tá bom? Então aqui embaixo, o balão ele estabiliza num tamanho menor, a pressão de dentro fica igual a de fora, pressão maior dentro, pressão maior fora. Lá no alto da montanha, a pressão é menor do lado de fora e a pressão dentro tem que ser menor também. Então o balão ele incha um pouco, quando ele incha, o gás lá de dentro se espalha mais e a pressão diminui. Quando a pressão fica igual a de fora, o balão para de crescer. Vamos ver o que está escrito aqui embaixo. Ó. Ao se levar um balão fechado e cheio de gás de uma praia para o alto de uma montanha, observa-se que no alto da montanha o balão parece maior do que na praia, embora apresente a mesma quantidade de ar no seu interior. Ou seja, o ar é o mesmo, ele só aumentou de tamanho. Isso acontece porque a pressão atmosférica sobre a parede externa do balão, ou seja, o lado de fora do balão, diminui. Conforme ele sobe, a pressão para o lado de fora diminui, provocando a expansão do ar em seu interior. Então, o ar de fora ele incha mais, ele empurra a parede do balão para fora, o balão fica maior. Os pontos nas colunas de ar apresentam as partículas de gases presentes no ar. Então, está aqui. Ó. As partículas estão aqui. Em maior quantidade ao nível do mar. Então aqui embaixo tem mais bolinhas, tem mais ar. E gradativamente menor em quantidade, mostrando que o ar se torna mais rarefeito. Então, conforme você sobe, as bolinhas ficam mais espaçadas, você tem menos ar aqui em cima, né? À medida que a altitude aumenta. Tranquilo? Então, beleza? Aqui embaixo a pressão é maior, o balão enche, tem um tamanho. Quando você leva ele lá para cima, como a pressão é menor do lado de fora, o balão ele aumenta para diminuir a pressão de dentro e aí iguala com a pressão de fora. Tranquilo? Vamos seguir aqui embaixo agora. A resistência do ar. Resistência do ar. Outro fator que sofre alteração quando o ar é rarefeito, ou seja, lá nas altitudes, é a resistência do ar. Podemos compreender como a resistência do ar atua observando a descida de um paraquedista. Ao saltar do avião, o paraquedista cai rapidamente.
Quando o paraquedas abre, é como se um freio fosse acionado, como se a gente acionasse um freio. Esse freio é a resistência do ar que está agindo no paraquedas aberto, de baixo para cima. Então o ar faz uma força no paraquedas para cima, isso diminui a velocidade da queda do paraquedista. Olha só, quando o paraquedas está fechado, a superfície do corpo do paraquedista em contato com o ar é pequena. Ou seja, a resistência do ar é no corpo da pessoa. Como o corpo ele é menor do que o paraquedas, a resistência não é tão grande. Então a resistência do ar não é suficiente para frear o movimento. Então nós temos, quando o paraquedas está fechado, o paraquedista está caindo, a resistência do ar é pequena no corpo da pessoa, então ela cai rápido. Agora, quando ele abre o paraquedas, aumenta a região de contato com o ar, a resistência vai ser maior e aí a velocidade diminui, dá uma freada na queda do paraquedista. Nas regiões em que o ar é rarefeito, lá nas altitudes, a resistência do ar é menor, porque existem menos partículas de gases. Ou seja, lá se um paraquedas abrir numa altitude muito grande, tem pouco ar para fazer resistência para cima. Então não vai ser igual a resistência aqui embaixo. O paraquedas vai abrir, mas não vai frear com a mesma redução de velocidade que faz aqui embaixo. O que produz menor resistência, então, no movimento. Portanto, quanto maior a altitude, menor é a resistência do ar. Se a gente subir muito, 100 km lá para cima, e abrir um paraquedas, ele vai abrir, mas ele não vai fazer muito efeito, vai cair rápido do mesmo jeito. Tá? Depois, conforme vai descendo, aí sim vai aumentando a resistência e vai freando. Tá? Então tá aqui, ó, paraquedistas com paraquedas fechado, a resistência do ar é só no corpo dele aqui, ó, vou pintar de azul. É só aqui, ó, na parte de baixo do corpo dele, ó. A resistência do ar é aqui. É pequeno, né? É uma resistência pequena, então ele cai com muita velocidade. Agora, quando ele abre o paraquedas, a resistência do ar é aqui, ó, toda essa parte, ó. Toda essa parte do paraquedas. Olha como é bem maior a região. Então você tem mais o ar aqui batendo embaixo, de baixo para cima, produz uma resistência maior. Tá? Agora, se ele fizer esse salto, isso aqui, se ele fizer um salto aqui a 1 km, 2 km, né, vai ser uma coisa. Agora, se ele saltasse lá de 10 km de altura, onde o ar é rarefeito, então esse paraquedas abrindo não ia fazer tanto efeito quanto faz mais aqui para baixo. Tá bom? Aí diz assim, ó, as setas representam como a resistência do ar é maior sobre o paraquedas aberto do que sobre o corpo do paraquedista. No paraquedista você tem menor resistência, no paraquedas você tem maior resistência. Tá bom? Agora, se for lá nas altitudes, como tem menos ar, vai ser menor a resistência. Tá? Vamos para a próxima página. Última página de hoje, página 190. Vamos lá. Diz assim, ó, o experimento de Torricelli. Bom, Torricelli foi um cientista, tá? E nós vamos ver, então, ele fez um experimento importante aqui para a gente poder fazer medidas de pressão. Vamos lá. A pressão atmosférica, ela é medida com um instrumento chamado barômetro. É o aparelho medidor de pressão, tá? É o barômetro. Barômetro, isso aqui é pergunta de prova, ó, o barômetro. O funcionamento da maioria dos barômetros baseia-se no experimento proposto em 1643 pelo italiano Evangelista Torricelli e executado pela primeira vez por Vincenzo Viviani. Então, o Torricelli ele propôs o experimento e quem fez pela primeira vez foi o Viviani, tá? 2 italianos. Olha só, ele propôs em 1643 e o Viviani já era vivo, né? Já tinha 21 anos aqui, quando o Torricelli propôs. Provavelmente o Vincenzo era conhecido ali, então o Torricelli falou sobre o experimento, o Viviani foi lá e fez. Então era colega de Torricelli, né? E aluno de Galileu Galilei. Galileu Galilei é um cientista muito famoso, ele é considerado como o pai da física, o pai da ciência física, né? E era um cientista muito, muito famoso na época. Ele foi o primeiro a pegar um telescópio e apontar para o céu. Uma luneta, ele pegou uma luneta e resolveu... A luneta já existia, só que as pessoas viam navio no mar, olhava a vizinha. Mas aí o Galileu falou, opa, vou apontar para o céu para ver os astros. E ele ficou muito famoso porque ele fez muitas descobertas. Então Galileu era professor do Viviani e o Viviani era amigo do Torricelli. Então ele fez o experimento. Vamos ver como é esse experimento aí. Esse experimento utilizava um tubo de vidro de cerca de 1 metro de altura,
um vidro, um tubo, tipo tubo de ensaio de laboratório. Então tá aqui, ó, um tubo, vou desenhar aqui, ó. Esse tubo aqui tem 1 metro de altura, 1 metro de altura. Deixa eu dar uma pausa aqui que tem um caminhão de som passando. Pronto, já passou o caminhão. Olha só, então ele pegou um tubo de 1 metro de altura, fechado em uma das pontas, então aqui em cima era fechado, né? Fechado aqui em cima, e esse tubo, e claro, se é fechado um lado, o outro lado é aberto, aqui embaixo é aberto. Esse tubo foi preenchido com mercúrio ao nível do mar, então ele estava no nível do mar, ele encheu esse tubo de mercúrio, ele tampou a boca do tubo e virou o tubo de cabeça para baixo, né? Colocando a abertura dentro de um recipiente também cheio de mercúrio. Então ele, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês assim com a mão, ó. Ele tinha o tubo, ele fechou, ele pegou o tubo, ele encheu de mercúrio, tampou assim com a mão, virou o tubo de ponta cabeça e colocou dentro de uma bacia com mercúrio. E aí ele tirou a mão, certo? Então, de novo, ó, a boca aberta aqui, ele colocou mercúrio, fechou, virou de ponta cabeça e colocou dentro de uma bacia com mercúrio também e tirou a mão. O que acontece? O mercúrio que está lá dentro, será que desce tudo? Desce todo o mercúrio para dentro da bacia? Não, ele viu que descia só um pouco descia e ficava uma altura lá dentro. Ele mediu essa altura, olha aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Ao destampar o tubo, notou-se que a coluna de mercúrio descia até atingir a altura de 76 centímetros. Então, tinha 1 metro, que é 100 centímetros. Ele colocou lá dentro, desceu até 76 e ficou ali, ó, parado. Ficou ainda um tanto de mercúrio dentro do tubo. Vamos ver o desenho? Ó. Olha aqui, ó. Ele colocou aqui emborcado no mercúrio e ficou aqui cheio de mercúrio ainda até 76 centímetros de altura, tá? Que é 760 milímetros. Então, ficou 760 milímetros de mercúrio. Aí diz assim, restando em seu interior um pequeno espaço, ficou um espaço vazio, que é o vácuo, né? Aqui, ó, ficou um vácuo aqui em cima, que é o espaço vazio, sem ar. Ficou um vácuo, ó, não dá pra ver. Eu tô falando aqui, vocês não estão vendo. Vamos lá. Olha aqui, ó, de novo. Falei um monte e vocês não viram. Ó, o vidro aqui, ficou um espaço vazio, subiu aqui até 76 centímetros, e lá em cima ficou um espaço vazio, desceu, né? Era 1 metro lá em cima, desceu um tanto, ficou um espaço vazio aqui em cima. Deixa eu limpar aqui. Ó, o mercúrio que ficava até lá em cima desceu, de 100 centímetros desceu para 76. Aqui em cima ficou um espaço vazio, certo? E sem ar, ficou vazio. Aí diz assim, ó. Torricelli repetiu a experiência várias vezes e em diversas altitudes. Então ele subiu uma montanha, fez o experimento lá em cima. Ele verificou que no nível do mar, a coluna de mercúrio tinha sempre a mesma altura. Então se ele fizesse esse experimento várias vezes ao nível do mar, dava 76 centímetros. Tá? Aí já o Torricelli fazendo. O Viviani foi o primeiro a fazer, mas aí o Torricelli foi fazer também. Ele viu que ao nível do mar sempre dava 76 centímetros. Só que à medida que a altitude aumentava, ele subia, o morro, a montanha, a altura da coluna diminuía. E o espaço vazio que ficava lá na ponta aumentava. Então descia para 74, 72, 70. Conforme ele subia, o mercúrio descia mais. Torricelli concluiu que a pressão atmosférica influenciava na altura da coluna de mercúrio no recipiente. Então ele falou, ó, se eu subo lá para cima, onde a pressão é mais baixa, você tem menos força aqui, ó, da atmosfera no líquido, na superfície do líquido. Aí ela força menos lá para dentro, o líquido desce mais, certo? Se eu tiver bastante força aqui para baixo da atmosfera, ela força o mercúrio dentro do tubo e o mercúrio fica alto, fica lá em cima, certo? De forma que eu vou subindo as altitudes, a pressão vai diminuindo, a força na superfície do líquido aqui na bacia diminui e a coluna de mercúrio consegue descer mais. Certo? Beleza. Aqui do lado está dizendo, ó, representação do barômetro proposto por Torricelli ao nível do mar. As setas em vermelho ilustram a pressão atmosférica. Então aqui, ó, a pressão atmosférica para baixo age sobre a superfície do recipiente, não é? E ele percebeu que conforme ele sobe a altitude, essa pressão, essas flechas vermelhas diminui. Você tem menos pressão, a coluna dentro do vidro desce mais, tá?
Bom, e aí, para finalizar então, um texto aqui, ó, que diz assim, ó, João, um estudante do 7º ano, montou uma mágica depois de uma aula de ciências. Vamos ver o que ele fez. Ele vedou a boca de uma garrafa de refrigerante com uma rolha. Ele pegou aquelas tampas de vinho, né? Fechou a garrafa de refrigerante. Bem no centro da rolha, ele colocou um canudo. Então, ele fez um furo na tampa do vinho, da rolha, colocou um canudo, tendo o cuidado de vedar bem o espaço entre o canudo e a rolha. Então, ficou bem fechado. Então, desafiou seus amigos a beber o refrigerante, mas nenhum deles conseguiu. Explique por que ninguém foi capaz de beber o refrigerante. Porque a garrafa, quando a gente... Vamos desenhar aqui do lado? Quando a gente tem a garrafa assim, ó, uma garrafa aqui. Quando a garrafa está aberta assim, normal, ficou feia, né? Não tem problema. Aí a gente coloca um canudo aqui, e aí tem um líquido ali, né? Vou fazer um líquido verde aqui. Você tem um líquido, aí você toma, né? Puxa aqui na ponta com a boca, você bebe normal. O líquido sobe para sua boca e você bebe. Mas por que se eu tampar bem aqui, ó? Se eu tampar bem aqui, tampo bem, só deixo só a passagem do canudo para sua boca, fecho tudo, né? Pode seguir com aquelas tampas de vinho, fecho, só deixo a passagem do canudo para sua boca e tento puxar aqui com a boca, o líquido não sobe. Por que será? Essa é a pergunta dele aqui, ó. Vamos ver se ele dá a resposta. Ele não dá a resposta, né? Mas vamos falar aqui, ó. Vamos falar nós aqui. Quando a garrafa está aberta, vou desenhar outra garrafa aqui aberta. Quando a garrafa está aberta assim, normal, aberta, e você tem um líquido aqui, e o canudo aqui, você puxa o líquido pelo canudo com a boca, o líquido sobe pelo canudo, e o que acontece com o nível aqui? Vai descendo, né? Vai descer o nível desce. E o que nós temos aqui de cima para baixo mesmo? Forçando esse líquido aqui para baixo. Nós temos a pressão atmosférica. A pressão atmosférica. Então, pessoal, o que faz o líquido subir pelo canudo não é só a puxada que você faz aqui com a boca. É a pressão da atmosfera. Ela empurra o líquido para baixo, que é empurrado para dentro do canudo. E sobe para sua boca. Tá bom? Então, o que faz o líquido subir pelo canudo é a pressão atmosférica. Se você corta essa pressão atmosférica, o ar não vai mais descer, né? O líquido não vai mais conseguir descer, e se ele não desce, ele não sobe pelo canudo. Então, a pessoa pode puxar aqui com força com a boca, ó, pode puxar com toda a força, que o líquido não vai subir. Para ele subir, outro tem que ocupar o espaço dele, que é o ar. Como o ar não está entrando aqui, ó, não tem pressão da atmosfera lá dentro. Então não desce, o líquido não desce. Você pode puxar com muita força que o líquido não vai subir, tá? E aí você não consegue beber o líquido da garrafa. Outro exemplo, eu acho que todo mundo já tomou iogurte, né? O iogurte ele vem assim, ó, ele vem num potinho meio assim. Não é assim ou não? E vem uma tampa aqui em cima. E aí tem o iogurte aqui. Certo? Não sei se você já tomou ele assim, você faz um furo aqui, ó. Você faz um buraco aqui e tenta beber. Agora olha só, se você fizer um furo só e tentar puxar, é mais difícil de beber. Certo? Agora se você fizer dois furos, né? Aí o azul não quer deixar o vermelho. Se você fizer 2 furos, fica mais fácil. Por quê? Porque aqui você puxa com a boca e o que entra aqui? Entra o ar. E o ar provoca o que aqui para baixo? Provoca pressão atmosférica. E aí o líquido vai subir, né? Claro, você vai inclinar um pouco aqui, né? Vai inclinar um pouco o pote e aí ele vai para sua boca. Com um furo só fica mais difícil. Aí até dá, mas aí você vai ter que apertar aqui dos lados, ó, e amassar o potinho para que o líquido suba para sua boca. Tudo bem? Beleza? Se for um potinho bem fixo aqui, ó, bem duro, que não dá para amassar, né? Se ele for bem duro, aí você só vai conseguir tomar se tiver 2 furos. Não tem jeito, tá bom? Com um furo até dá se você amassar ele aqui, ó, porque daí você vai criando uma pressão no líquido, ó, uma pressão das paredes
sobre o líquido. Mas se ele for duro aqui, rígido, as paredes rígidas, só vai conseguir tomar se fizer 2 furos. Beleza? Tudo bem? Ok. Então assim a gente encerra esse tema, tá bom? Dessa vez eu não vou deixar a tarefa aqui para vocês. Dessa vez vocês estão livres, tá? De tarefa. Mas aí a semana que vem a tarefa vai valer para essa atividade aqui e para a próxima que eu vou fazer a leitura também, tá bom? É isso então, pessoal. Eu agradeço a paciência de vocês. Eu espero que vocês tenham anotado aí as observações, né? Muitas dessas coisas aqui vão cair na avaliação. Assim que eu terminar essa unidade, no tema, acho que tema 5, tema 6, não sei. Assim que eu terminar todos os temas dessa unidade, eu vou aplicar uma outra avaliação. Lembrando que já tem uma avaliação, né? Já tem uma avaliação no ar. Se você não fez ainda, se você está surpreso aí falando, ué, mas já tem uma avaliação? Sim, tem uma avaliação e ela está lá. Entra lá na sala, tem lá o tópico, acho que é provas terceiro bimestre, e tem lá uma prova número 1, a primeira prova de valendo 30 pontos, que é da unidade passada, da outra unidade que nós estudamos. Ok? Que, se eu não me engano, foram os biomas brasileiros. Beleza, então é isso, pessoal. Nos vemos em breve. Valeu. Um grande abraço a todos e tchau, tchau.